final de ano, época de falar de metas, não é isso? Só que eu vou fazer diferente. Não vamos falar de metas no sentido daquilo que nós vamos fazer. Vamos falar de metas daquilo que foi pensado há um ano atrás, certo? E de maneira geral, a gente costuma ter algumas metas, né? Uma grande parte delas, elas são conferidas, ou elas são feitas, normalmente elas têm um comportamento anual, né? Eu vou comentar com vocês aqui algumas que eu já fiz, tá? Há cerca de 3 anos atrás, percebendo que o meu listening era muito ruim, tá? Então eu fiz uma meta de passar um ano durante as minhas caminhadas, que são de 3 a 7 vezes por semana, dependendo da jornada de trabalho. Dificilmente é menos de 3, normalmente, mas também dificilmente chega a 7 por semana, tá? Então toda caminhada, eu faço caminhada 1 hora, sozinho, tá? Eu coloco o fone de ouvido, colocava, e aí eu ficava escutando alguma coisa em inglês. O pessoal chama isso de fazer mar, de ir pra brabeza, né? Porque já que eu não estou entendendo o que as pessoas falam, então eu tenho que pegar e ficar escutando, mesmo que às vezes eu não entenda nada. Às vezes na primeira vez eu escutava e entendia pouco, na segunda eu já entendia mais alguma coisa. E aí a gente pode colocar percentuais, dependendo do assunto. Então, primeiro não entende nada, depois 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, dependendo do assunto. Se for assunto de negócio, por exemplo, isso crescia bastante, né? Já está um resultado significativo. Isso foi um ano. Quando eu conferi a meta, eu gostei. Eu achei que valeu a pena, tá? Uma outra coisa que aconteceu também depois disso é que eu percebi que eu não estava entendendo muito bem a lógica das redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp e outras que estão surgindo agora. Eu não entendia a lógica, eu sabia que tinha uma explicação para isso, mas eu não entendia como é que funcionava a lógica, tá? E isso tem uma explicação. Aí eu passei um ano fazendo caminhada, tá? E nas caminhadas eu substituí o inglês pelo marketing digital, tá? No outro ano eu percebi que foi pouco tempo, de um ano eu continuei, que estamos terminando agora, tá? Só que para esse ano eu acrescentei um detalhe. No início de ano eu criei uma meta de que eu ia postar um vídeo todo dia, fiz em fevereiro desse ano, tá? Acredito que eu vou conseguir fechar a meta desse ano, né? Já estamos próximo do Natal e eu estou conseguindo postar todo dia um vídeo falando de negócio, um vídeo para ajudar pessoas e mostrar que existe oportunidade para o empreendedorismo, que negócio não é coisa do dinheiro, o dinheiro é consequência e ele aparece quando você tem um projeto bom, quando você tem a criatividade, quando você sabe identificar alguma coisa que as pessoas querem e você consegue monetizar aquilo, tá? Então eu criei essa meta no início do ano e eu estou percebendo, tá? E uma outra coisa também agora que eu percebo é que isso dá um resultado bastante interessante. Não é por conta do dinheiro, na verdade é por conta de perceber que está fazendo bem, tá? E eu vejo que tem muitas pessoas que estão ousando, que estão montando negócio, tá? Apesar dos apesares que tem, né? Sempre fica inventando coisa, tá? Tem uma expressão americana que eu gosto muito, é o seguinte: quando você abre a boca, você faz duas coisas, ou você mostra resultado, ou você dá desculpa, tá? Você pode perceber que eu, a bem da verdade, eu acredito que eu nunca dei desculpa, tá? Se eu tenho meus problemas, eu já pego e resolvo, admito, mas eu sempre foco mais nos resultados, tá? E é o que eu estou compartilhando com vocês aqui. A gente tem que focar nos resultados. Aqui o pessoal está dando um recado aí, parece que está tendo umas ondas maiores agora, tá? E eu estou pedindo para ficar mais aqui na beirada da praia. Pois bem, então, quando você abre a boca, você mostra resultado ou você não desculpa, tá? E eu estou dizendo para vocês o seguinte: se por acaso você está no grupo daqueles que quando abre a boca está dando muita desculpa, não tem problema. A questão é reconhecer enquanto é tempo e passar a focar em resultado.
passar a focar em resultado, certo? E isso eu tenho, desde quando eu escutei essa expressão, eu passei a utilizar isso como um mantra, tá? Não interessa, né? O que interessa é os resultados. A gente tem que produzir resultados, tá? Eu estou aqui agora fechando o final de ano, a gente poderia falar de meta. O que você vai fazer para o ano que vem? Não, primeiro eu vou pegar e perceber se eu costumo fazer meta e cumprir. Porque se eu não costumo fazer meta e cumprir, então o que acontece? É o mais do mesmo. Eu vou criar uma meta agora em dezembro e janeiro, e depois em fevereiro ou março eu vou esquecer a meta. Não, não é assim não. Você não pode fazer isso. Se você está fazendo, a primeira coisa é reconheça. Reconheça que a sua forma de pensar, eu já fiz isso várias vezes, para muitas coisas eu tenho conseguido mudar, tá? Eu tenho conseguido mudar, por quê? Por força do hábito, por força de que a gente pode mudar, basta querer, tá? Então é isso aí. Oportunamente eu vou estar falando de meta, tá? A gente poderia pegar e falar agora, mas eu achei melhor fazer o contrário. Não, é a meta cumprida. Então, se você tem meta cumprida, dá uma analisada o que você programou no ano passado e o que você fez, tá? Você pode perceber que eu estou falando muito mais de metas anuais, mas eu tenho metas maiores, tá? Eu acho que eu já comentei alguns vídeos, né? Que hoje meu maior negócio são investimento em imóveis, pontos comerciais, então isso eu sigo de perto, tá? Só que isso não é o meu trabalho aqui nas redes sociais, tá? Isso é uma outra coisa e também não é para o público que eu estou falando. Vocês estão começando, então a gente tem que pegar e falar como é que começa. E como é que começa, eu sei como é que começa porque eu comecei, eu já falei que nem bicicleta eu tinha, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, é dizer o seguinte, cara, tem que começar, certo? E é o que eu estou fazendo aqui, e durante esse ano, foi uma meta que eu criei. Todo dia fazer um vídeo ensinando as pessoas a começarem negócios e a ampliarem seus negócios, tá? É isso aí. Confere as suas metas, tá? E aí, como é que elas estão? Não tem problema se... Porque o problema é o seguinte, é pegar e falar que vai criar meta para parar de conferir ela em fevereiro, em março, tá? Aí já não vale, tá bom? Então, deu a meta, então você, na hora de criar a meta, pensa bem se é aquela meta mesmo, se você vai dar conta de cumprir ela, tá? Às vezes até melhor você começar um pouco mais, tipo assim, não pedir muito, né? Porque às vezes se você tem o costume de não respeitar a meta, se você colocar a meta muito forte, vai ser mais uma que você não vai cumprir. Então começa um pouco mais devagar e depois você vai aumentando, vai sendo cada vez mais ousado, vai tendo metas cada vez mais desafiadoras, tá? Outra coisa também, confere as metas mais a curto prazo, tá? Se não cumpre, então não confere por ano, confere por mês, confere por semana, e aí fica mais fácil. Por exemplo, as metas que eu falei para vocês, em relação quando eu fazia listening, eram metas praticamente semanal, né? Toda semana eu tinha uma quantidade de caminhada que eu fazia isso fazendo listening, 1 hora de listening por dia, né? Então, era uma meta mais curta, tá? Mas é isso aí. Essa é a dica do dia. E acompanhe para mais dicas.